Isso na imagem são stratotankers, aviões-tanques encarregados de abastecer caças e bombardeiros, ou seja, os Estados Unidos estão fazendo uma movimentação logística em termos militares. Isso significa que a guerra deve escalar, ou deve piorar, ou deve no mínimo manter do mesmo jeito. Se isso acontecer, a inflação vai continuar alta, porque se tem uma coisa que a inflação depende, sabe do que é? Do petróleo. E se o petróleo vai aumentar, se o custo de produzir o petróleo por conta da guerra vai aumentar, sabe se fica na prática também? A taxa de juros também vai ter que ficar no mínimo igual ou vai aumentar. É simples, gente. Pensa, se a inflação tá alta, o governo, no caso o governo não, o Banco Central, ele vai diminuir ou aumentar a taxa de juros? Ele vai aumentar ou manter, porque diminuir a taxa de juros significa ficar mais fácil as pessoas tomarem emprestado dos bancos, então poder consumir mais. Consumindo mais, a inflação fica ainda mais forte. Então, é do melhor interesse do Banco Central fazer com que a inflação fique controlada. E para controlar a inflação, tem que manter a taxa de juros ou, no mínimo, subir. Ou, melhor dizendo, tem que ou subir ou minimamente manter. Se ele diminuir a taxa de juros, o consumo aumenta. E o consumo aumentando, fica pior para a inflação. Portanto, movimentos como esse fazem com que as criptomoedas não se valorizem tanto. Ou seja, eu acho que talvez nas próximas semanas, ou nessa semana que está para iniciar, as criptos vão ficar no vermelho. É importante você então não alocar demais. Se você já comprou muito, tá, talvez no lucro, venda, dolarize. Ou deixe um pouco, mas se for para comprar, compre um pouco só, não exponha demais, tá? Então assim, mano, a gente não pode ficar com medo de guerra, porque assim, você vai travar por completo. Mas em momentos como esse, às vezes a menor exposição ou exposição baixa consegue mitigar potenciais problemas. Então, assim, tome muito cuidado com o que vai acontecer nessa semana, tá? Lembra que toda vez que tem alguma confluência macroeconômica ou geopolítica, o Bitcoin sempre volta para cima, principalmente quando é incidente geopolítico ou esse de guerras. Então, se vocês estiverem com medo, compra apenas um pouquinho, deixa quieto. Se cair, você faz o famoso DCA, ou seja, você vai comprando, comprando até diminuir o seu preço médio. Ou fique quietinho, mas não fique com medo. Se você vê quedas bruscas, mano, de criptomoeda, da moeda inclusive que você gosta, compre um pouquinho dela para diminuir o preço médio. Claro que você tem dinheiro para isso, né? Então é difícil. Lembrando que essas e outras dicas eu dou no meu grupo do Telegram t.me/Arena do Mata, Arena do Mata, Mata com dois T's, tá? E lá a gente tem caos também, ou seja, de criptos que eu estou aportando, comprando e vendo se vai dar certo, ok? Fica aí um adendo então sobre essa confluência geopolítica que eu acho que pode dar ruim nessa semana e que se inicia em relação às criptos.